O silêncio que vem depois da partida. Que a paz do Cristo envolva teu coração neste instante, espírito querido. Que estas palavras cheguem até você como um abraço sereno, não como medo. Hoje vamos falar de algo que quase ninguém comenta. Não por falta de importância, mas porque exige coragem espiritual para ser compreendido. Poucos sabem o que o espírito sente nos primeiros dias após desencarnar. Poucos imaginam o que acontece depois do velório. Depois das flores. Depois que a casa fica silenciosa. E a vida dos que ficaram, aos poucos, tenta continuar. O que sente a alma quando percebe que já não pertence mais ao corpo? O que passa na consciência quando os dias começam a correr? E ela já não está mais entre os vivos? Chico Xavier falava sobre isso com extremo cuidado. Nunca para assustar. Nunca para criar fantasia. Mas para preparar. Ele dizia que a morte não é o momento mais delicado. O mais delicado são os dias que vêm depois. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Se você já perdeu alguém. Se existe uma saudade que ainda aperta o peito de repente. Se alguma vez você já se perguntou: será que ele está bem agora? Será que ela sofreu depois que partiu? Então esta mensagem não chegou por acaso até você. Respire fundo. Abra o coração. O que será dito aqui não é julgamento. É esclarecimento. E esclarecer liberta. Durante a vida inteira, somos ensinados a pensar na morte como um instante. Um último suspiro. Um último olhar. Um último batimento do coração. Mas o espiritismo kardecista ensina algo muito mais profundo. A morte é um processo. E como todo processo, ela não termina no momento da partida. Ela continua. Nos dias seguintes. Chico Xavier explicava que o espírito não acorda plenamente no primeiro instante. Ele passa por fases. Camadas de percepção. Níveis de consciência. E os primeiros dias após o desencarne são decisivos. Se você sente saudade de alguém agora, escreva nos comentários. Sinto sua presença. Essas palavras não são simbólicas. No plano espiritual, pensamento é força real. O primeiro dia e a confusão suave. Para muitos espíritos, o primeiro dia após a morte é marcado por uma sensação estranha. Eles existem, mas não se sentem completamente ou fora ou nem ou dentro ou do mundo físico. O corpo já não responde. Mas a mente ainda funciona como se estivesse viva na Terra. Chico dizia que muitos espíritos acreditam, nesse primeiro momento, que apenas passaram por um desmaio prolongado. Que estão dormindo. Que logo irão acordar. Eles ainda escutam sons. Ainda reconhecem vozes. Ainda percebem o ambiente familiar. Mas algo está diferente. O tempo parece estranho. O corpo não pesa. A dor cessou. E isso gera confusão. O espírito ainda tenta viver como antes. Um detalhe pouco conhecido, mas extremamente importante. Nos primeiros dias após o desencarne, o espírito ainda mantém hábitos mentais da vida física. Ele pode sentir vontade de sentar, de deitar, de comer, de beber água. Não porque precise, mas porque o costume ainda existe. Chico explicava que o perispírito guarda essas impressões. E por isso, muitos espíritos ficam próximos da antiga casa, do quarto, do sofá preferido, dos lugares onde se sentiam seguros. Eles não sabem ainda, mas já não pertencem mais àquele espaço. Se isso está fazendo sentido para você, deixe seu like agora. Não é apenas engajamento. É uma forma de ajudar essa mensagem a chegar a quem precisa de consolo hoje. O segundo dia e o estranhamento cresce. À medida que o tempo passa, algo começa a incomodar o espírito. Ele percebe que as pessoas não o escutam. Não o veem. Não respondem. Ele chama. Ninguém responde. Ele toca.
Ninguém sente. E então surge uma inquietação profunda. O que está acontecendo comigo? É aqui que muitos espíritos começam a sofrer. Não por dor física, mas por incompreensão. Chico dizia que o sofrimento do espírito recém-desencarnado vem quase sempre da ignorância espiritual, não da morte em si. A dor de ver quem ficou sofrendo. Um dos sentimentos mais intensos nos primeiros dias após a morte é ver a dor dos que ficaram. O espírito vê o choro, sente a saudade, percebe a culpa, percebe o desespero e tenta ajudar, mas não consegue. Isso gera uma angústia silenciosa. Chico relatava comunicações de espíritos que diziam: eu queria dizer que estou bem. Eu queria que eles parassem de sofrer. Eu queria abraçar, mas não consigo. Esse sentimento marca profundamente os primeiros dias. Se você perdeu alguém recentemente, escreva agora. Envie o amor. Essa vibração chega como alívio. O terceiro dia, e a ficha começa a cair. Para muitos espíritos, é por volta do terceiro dia que algo começa a se tornar mais claro. Eles percebem que o tempo passa. E eles não retornam ao corpo. Percebem que os rituais terminam. Que o velório acabou. Que a casa silencia. E então surge, ainda tímida, uma ideia que assusta e liberta ao mesmo tempo. Eu morri. Mas essa percepção não vem como desespero imediato para todos. Para alguns, vem como alívio. Para outros, como choque. Tudo depende da vida que levaram. Agora faça uma pausa mental. Respire. E pense. Se você partisse hoje, como viveria esses primeiros dias? Essa pergunta não é medo. É consciência. Chico Xavier insistia: quem compreende a vida espiritual não teme a morte. A importância da oração nesses primeiros dias. Aqui está algo que poucos sabem, mas que Chico repetia com firmeza. Os primeiros dias após o desencarne são profundamente influenciados pela vibração dos vivos. Orações sinceras ajudam. Pensamentos de paz ajudam. Desespero constante atrapalha. Não porque seja proibido sofrer, mas porque a dor intensa cria laços pesados. O espírito sente. E isso interfere no seu despertar. Se esta mensagem está tocando você, compartilhe com alguém. Há pessoas sofrendo agora sem entender o que acontece depois da partida. Na parte 2, vamos falar sobre o impacto emocional dos primeiros dias. O apego que prende o espírito. E por que alguns despertam em paz enquanto outros despertam em confusão. O impacto emocional dos primeiros dias e o apego que prende. Que a paz do Cristo continue envolvendo teu coração, espírito querido. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você precisa compreender, não apenas ouvir. Na parte 1, falamos sobre o silêncio que vem depois da partida, a confusão inicial e os primeiros sinais de que a alma já não pertence mais ao corpo. Agora vamos avançar para um ponto ainda mais delicado. O impacto emocional profundo que o espírito sente nos primeiros dias após desencarnar. Porque a morte não interrompe sentimentos. Ela apenas os revela com mais clareza. Chico Xavier dizia algo que poucos compreendem de imediato. O espírito não acorda sem bagagem emocional. Ele leva consigo tudo o que cultivou. E é exatamente isso que torna os primeiros dias tão intensos. O espírito ainda se sente humano. Nos primeiros dias após a morte, o espírito ainda se sente muito humano. Ele pensa como pensava. Reage como reagia. Sente como sentia. A grande diferença é que agora ele não tem mais o corpo para filtrar emoções. Tudo é sentido de forma direta. A alegria é mais intensa. A saudade é mais profunda. O arrependimento é mais claro. O medo, quando existe, é mais nítido. Chico explicava que o corpo físico funciona como uma espécie de amortecedor emocional. Sem ele, o espírito sente tudo sem camadas.
Por isso, os primeiros dias são emocionalmente tão marcantes. Se esta mensagem está fazendo sentido para você, deixe seu like agora. Esse gesto simples ajuda essa palavra a alcançar quem está sofrendo em silêncio. A saudade dos que ficaram. Um dos sentimentos mais fortes nesses primeiros dias é a saudade. Mas não a saudade comum. É uma saudade misturada com preocupação. O espírito vê os filhos chorando. Vê a esposa ou o marido em desespero. Vê a mãe sem dormir. E isso toca profundamente. Chico relatava comunicações de espíritos que diziam: eu não sabia que faria tanta falta. Eu não queria que sofressem assim. Eu daria tudo para aliviar essa dor. Mas o espírito aprende algo doloroso. Nem sempre é possível interferir diretamente. E essa impotência gera sofrimento. O apego como fator de prisão. Aqui entramos em um ponto central do espiritismo kardecista. O apego excessivo dificulta o despertar espiritual. Não é o amor que prende. É o apego. Amor deseja o bem do outro. Apego quer posse, controle, permanência. Chico dizia que muitos espíritos permanecem próximos à Terra, porque não conseguem se desligar de pessoas, lugares ou objetos. Eles visitam a antiga casa, o antigo quarto, o antigo trabalho. Tentam continuar a vida sem corpo. E isso gera frustração. Se você já sentiu dificuldade de o deixar ir ou alguém, escreva nos comentários. Eu libero com amor. Essa frase ajuda tanto quem fica quanto quem partiu. O sofrimento causado pela negação. Alguns espíritos, nos primeiros dias, negam completamente a morte. Recusam-se a aceitar o que aconteceu. Pensam: isso é um engano. Vou acordar. Isso não pode ser verdade. Essa negação é comum em pessoas muito materialistas ou muito apegadas à vida física. Chico explicava que a negação não é punição. É defesa psicológica. Mas quanto mais tempo o espírito permanece negando, mais difícil se torna o processo de adaptação. A influência do ambiente emocional. Outro fator decisivo nos primeiros dias é o ambiente emocional criado pelos vivos. Velórios carregados de revolta, culpa ou desespero criam campos vibratórios densos. O espírito sente isso. Não como castigo, mas como peso. Chico dizia: o espírito recém-desencarnado é extremamente sensível às vibrações. Por isso, a oração serena ajuda mais do que o choro desesperado. Se você está passando por um luto agora, escreva: escolho a paz. Essa escolha é um gesto espiritual real. A culpa que emerge com força. Nos primeiros dias, muitos espíritos começam a sentir culpa. Não porque alguém acusa, mas porque a consciência se expande. Eles se lembram de palavras duras, de atitudes que poderiam ter sido diferentes, de pedidos de perdão que ficaram pendentes. Chico explicava que a culpa não é castigo. É convite à reparação. Mas quando o espírito se fixa na culpa sem aceitar ajuda, ele se aprisiona. Por isso, mentores espirituais se aproximam com cuidado, lembrando que errar faz parte do aprendizado. Os primeiros sinais de auxílio espiritual. Quando o espírito começa a aceitar que morreu, algo muda. Ele percebe presenças sutis. Sente uma calma inesperada. Uma ideia de que não está sozinho. São os primeiros contatos com os benfeitores espirituais. Chico dizia que ninguém atravessa esses dias sem amparo. Mesmo os mais confusos são observados. Mas o auxílio respeita o livre-arbítrio. O espírito precisa aceitar ajuda. Se esta mensagem está trazendo clareza ao seu coração, compartilhe com alguém. Há muitas pessoas vivendo luto sem orientação espiritual. A diferença entre os que despertam em paz e os que despertam em dor. A grande diferença, segundo Chico Xavier, está em um ponto simples: consciência espiritual durante a vida. Quem refletiu sobre a morte em vida
Não se assusta tanto depois. Quem cultivou fé e desapego desperta com mais serenidade. Quem viveu apenas para a matéria desperta com mais confusão. Não como punição, mas como consequência natural. Agora pense em silêncio. Se você partisse hoje, estaria em paz para viver esses primeiros dias? Essa pergunta não é ameaça. É oportunidade. Chico dizia: cada dia vivido com consciência suaviza o despertar futuro. Na parte 3, vamos falar sobre quando o espírito começa a se desprender do apego. Os primeiros reencontros espirituais. E o momento em que a saudade começa a se transformar em compreensão. Quando o apego começa a se dissolver e a consciência se amplia. Que a paz do Cristo continue envolvendo teu coração, espírito querido. Se você chegou até esta parte, já percebeu que estamos falando de algo muito além da morte. Estamos falando do processo íntimo da alma. Na parte 2, falamos do impacto emocional dos primeiros dias após o desencarne, do apego que prende e da confusão que nasce quando o espírito ainda tenta viver como antes. Agora entramos em um ponto delicado e transformador. O momento em que o apego começa a se dissolver e a consciência espiritual se amplia. Esse momento não acontece de forma igual para todos. Para alguns, vem rápido. Para outros, leva dias, semanas ou mais. Mas ele sempre chega. O cansaço de tentar viver como encarnado. Depois de alguns dias, muitos espíritos começam a sentir algo diferente. Não é dor. Não é medo. É cansaço. Cansaço de tentar falar e não ser ouvido. Cansaço de tentar tocar e não conseguir. Cansaço de tentar permanecer em lugares que já não respondem à sua presença. Chico Xavier explicava que esse cansaço é um sinal positivo. É o início da rendição do ego. O espírito começa a perceber que insistir na antiga forma de existir não traz alívio. E essa percepção abre espaço para algo novo. Se você sente que essa mensagem fala com você, deixe seu like agora. Esse gesto simples ajuda essa palavra a alcançar quem ainda resiste ao próprio despertar. A percepção de que o tempo é diferente. Outro choque importante acontece nesse período. O espírito percebe que o tempo já não funciona como antes. Dias parecem horas. Horas parecem instantes. O relógio perdeu o sentido. Chico explicava que o tempo, no plano espiritual, é vivido como estado de consciência, não como medida fixa. Essa percepção assusta alguns espíritos, mas liberta outros. Porque o espírito começa a compreender que não está mais preso às urgências da terra. O início do desapego consciente. Aos poucos, o espírito começa a soltar. Não por obrigação, mas por compreensão. Solta a casa. Solta os objetos. Solta os papéis sociais. E, em muitos casos, solta até a própria imagem corporal. Chico relatava comunicações de espíritos que diziam: eu não preciso mais do meu corpo. Eu ainda sou eu, sem ele. Esse momento é profundamente libertador. Mas ele só acontece quando o espírito aceita a realidade espiritual. Se você já teve dificuldade de soltar algo ou alguém, escreva nos comentários. Eu confio. Essa confiança também é exercício espiritual. O primeiro contato mais claro com os benfeitores. Quando o apego começa a se dissolver, o auxílio espiritual se torna mais evidente. O espírito começa a perceber presenças amorosas com mais nitidez. Não como vozes audíveis, mas como pensamentos que não parecem vir dele mesmo. Ideias de calma. Sensações de acolhimento. Convites silenciosos à confiança. Chico dizia que os benfeitores espirituais nunca se impõem. Eles aguardam o momento certo. E esse momento é justamente quando o espírito para de resistir. O medo de seguir em frente. Mesmo quando o auxílio se aproxima, muitos espíritos sentem medo. Não medo de sofrer, mas medo do desconhecido. Seguir em frente significa deixar para trás o que era familiar.
mesmo que fosse doloroso. Chico explicava que esse medo é natural. É o mesmo medo que sentimos diante de qualquer grande mudança na vida. Mas no plano espiritual, o medo diminui quando o espírito percebe que não está sendo empurrado. Está sendo convidado. A sensação de estar sendo observado com amor. Um relato recorrente de espíritos recém-desencarnados é este. A sensação de estar sendo observado. Mas não julgado. Observado com cuidado. Com paciência. Com ternura. Chico dizia que muitos espíritos, nesse momento, sentem vontade de chorar. Não por tristeza, mas por alívio. Eles percebem que não estão abandonados. Se você sente, às vezes, uma presença amorosa mesmo sem ver, escreva: não estou sozinho. Essa percepção é mais comum do que se imagina. O início da compreensão espiritual. Com o auxílio dos benfeitores, o espírito começa a compreender o que aconteceu. Não tudo de uma vez, mas o essencial. Ele entende que morreu. Entende que a vida continua. Entende que há aprendizado pela frente. Essa compreensão traz uma mudança profunda na vibração. O espírito deixa de lutar contra a realidade e começa a caminhar com ela. A mudança no sentimento em relação aos vivos. Nesse estágio, algo importante acontece. A relação do espírito com os que ficaram muda. Ele continua amando. Continua se importando. Mas já não sente a mesma urgência desesperada. Chico dizia que o amor começa a se transformar em cuidado sereno. O espírito percebe que os vivos precisam seguir. Que a dor deles diminuirá com o tempo. E que ele pode ajudar mais se estiver em paz. O aprendizado sobre o amor verdadeiro. Aqui surge uma lição profunda. Amor não é posse. O espírito aprende que amar é desejar a evolução do outro. Mesmo que isso signifique caminhar em planos diferentes por um tempo. Essa compreensão liberta tanto quem partiu quanto quem ficou. Agora faça uma pausa interna. Respire. E reflita. O que você ainda segura por medo de soltar? Essa pergunta é chave para o crescimento espiritual. Chico Xavier dizia que o apego é a última ilusão a cair. Se esta mensagem está te ajudando a compreender algo importante, compartilhe com alguém. Você pode ser instrumento de libertação. Na parte 4, vamos falar sobre os primeiros reencontros espirituais. O papel dos mentores nesse período. E o momento em que o espírito começa a sentir paz real. Os primeiros reencontros e o nascimento da paz. Que a paz do Cristo continue envolvendo teu coração, espírito querido. Chegar até aqui já é sinal de amadurecimento espiritual. Nem todos conseguem atravessar essas reflexões sem resistência. Mas quem atravessa nunca mais enxerga a vida da mesma forma. Na parte 3, falamos do momento em que o apego começa a se dissolver, do cansaço de tentar viver como encarnado e da abertura gradual da consciência. Agora entramos em um dos instantes mais aguardados e mais consoladores dos primeiros dias após o desencarne. Os primeiros reencontros espirituais e o nascimento da paz interior. Porque existe algo que quase todo ser humano pergunta, em silêncio ou em oração. Vou reencontrar quem eu amo? Chico Xavier respondia a essa pergunta com serenidade absoluta. O amor verdadeiro não se perde. Mas ele também fazia questão de explicar como esses reencontros acontecem, se porque eles não seguem, necessariamente, a lógica humana. O chamado silencioso do reencontro. Quando o espírito já está menos preso à matéria e mais receptivo ao auxílio espiritual, algo começa a acontecer de forma natural. Uma sensação de familiaridade surge. Uma vibração conhecida se aproxima. Não é um chamado em forma de voz. É uma ressonância. Chico explicava que, no mundo espiritual, as almas se reconhecem pela frequência do sentimento, não pela aparência. O espírito sente antes de ver. Reconhece antes de tocar. E então, o reencontro acontece. Se você sente saudade de alguém agora, escreva nos comentários. O amor continua.
Essa frase carrega uma verdade espiritual profunda. O reencontro com familiares desencarnados. Para muitos espíritos, os primeiros reencontros acontecem com familiares que já haviam partido antes. Pais, mães, avós e irmãos. Companheiros de outras jornadas. Chico descrevia esses encontros como profundamente emocionais. Não há necessidade de palavras. O entendimento é imediato. Muitos espíritos relatam choro intenso nesse momento. Mas não choro de dor. Choro de alívio. É como alguém que esteve perdido por muito tempo e finalmente encontra abrigo. Mas é importante compreender. Nem todos os reencontros acontecem imediatamente. Porque alguns reencontros demoram. No espiritismo kardecista, existe uma lei clara. Afinidade espiritual. Não basta ter laço de sangue. É preciso haver sintonia emocional e vibratória. Chico explicava que alguns espíritos precisam passar por períodos de ajuste antes de reencontrar determinados entes queridos. Não por punição, mas por preparo. Reencontros feitos no momento errado podem reacender dores, culpas e ressentimentos. Por isso, os mentores espirituais organizam esses encontros com sabedoria. Nada é por acaso. Se esta explicação está fazendo sentido para você, deixe seu like agora. Esse gesto ajuda essa mensagem a alcançar corações que precisam de consolo. Os reencontros de outras vidas. Além dos familiares desta encarnação, muitos espíritos reencontram almas ligadas a vidas passadas. Antigos amigos. Antigos desafetos. Antigos amores. Esses reencontros ampliam a compreensão. O espírito percebe que muitas relações difíceis da Terra tinham raízes profundas. Que muitas dores tinham propósito educativo. Que muitos conflitos foram oportunidades de aprendizado. Chico dizia que, nesse momento, a alma começa a agradecer até pelas provas mais duras. A presença constante dos mentores espirituais. Durante todo esse processo, os mentores espirituais permanecem próximos. Eles observam, orientam, protegem. Chico falava com profundo respeito desses trabalhadores da luz. Dizia que muitos renunciam a planos mais elevados para auxiliar aqueles que ainda sofrem. Eles não forçam decisões. Não impõem caminhos. Apenas oferecem direção. O nascimento da paz interior. Após os reencontros iniciais e a compreensão gradual, algo começa a mudar profundamente no espírito. A paz interior surge. Não como euforia, mas como serenidade. O espírito percebe que não está perdido. Que não está sendo punido. Que não foi abandonado. Essa paz não depende de onde ele está, mas de como ele está por dentro. Chico dizia que essa é a primeira grande cura do espírito após a morte. Se você sente, às vezes, uma paz repentina sem explicação, escreva: Eu sinto paz. Essa sensação tem raízes espirituais mais profundas do que imaginamos. A transformação da saudade. Nesse estágio, a saudade muda de forma. Ela deixa de ser dor aguda e se transforma em lembrança amorosa. O espírito ainda sente falta, mas já não sofre como antes. Ele entende que os caminhos se separarão por um tempo, mas não para sempre. Essa compreensão traz alívio. O olhar para frente. Com mais equilíbrio emocional, o espírito começa a olhar para o futuro. Não com ansiedade, mas com curiosidade serena. Ele começa a se perguntar: o que farei agora? Como posso crescer? Como posso servir? Chico explicava que esse é o momento em que o espírito deixa de ser apenas acolhido e começa a se preparar para agir. Se esta mensagem está tocando profundamente você, compartilhe com alguém. Você pode ser instrumento de consolo e esclarecimento. A preparação para a próxima etapa. Os primeiros dias após o desencarne não são o fim do processo. São apenas o início. Depois deles, o espírito entra em fases mais profundas de aprendizado, reflexão e escolha.
Mas o mais importante já aconteceu. Ele deixou de sofrer pela ignorância. E isso muda tudo. Agora reflita em silêncio. O que você espera sentir quando chegar esse momento? Chico Xavier dizia que a forma como vivemos hoje define a serenidade do amanhã. Na parte 5, vamos fechar este roteiro falando sobre como viver agora para facilitar esses primeiros dias. O papel do amor e do perdão. E por que compreender a morte transforma completamente a vida. Como viver agora define os primeiros dias do Espírito. Que a paz do Cristo envolva teu coração neste momento final da nossa jornada, Espírito querido. Se você chegou até aqui, não chegou por acaso. Poucas pessoas têm coragem de atravessar reflexões tão profundas sem fugir. E quem atravessa, desperta. Ao longo dessas partes, falamos do que poucos sabem. O que o Espírito sente nos primeiros dias após desencarnar. Falamos da confusão inicial, do apego que prende, da dor silenciosa, da dissolução gradual, dos reencontros e do nascimento da paz. Agora chegamos ao ponto mais importante de todos. O que tudo isso muda na forma como vivemos hoje? Porque, no fundo, todo conhecimento espiritual só tem valor quando se transforma em consciência diária. Chico Xavier dizia algo simples, mas definitivo. A morte é continuação da vida, e a vida é preparação para a morte. Não como ameaça, mas como orientação amorosa. Nada começa depois, e tudo começa agora. Um erro comum é pensar que a preparação espiritual começa depois da morte. Mas Chico insistia. Os primeiros dias do espírito são reflexo direto da vida que levamos aqui. Quem cultivou serenidade desperta com serenidade. Quem cultivou apego desperta com apego. Quem cultivou amor desperta envolvido por amor. Não existe milagre de última hora. Existe coerência espiritual. Cada pensamento alimentado hoje é uma vibração que nos acompanhará amanhã. Se esta mensagem está fazendo sentido para você, deixe seu like agora. Esse gesto simples ajuda essa palavra a alcançar quem ainda vive com medo da morte. O amor como maior facilitador do despertar. Entre todos os fatores que influenciam os primeiros dias após o desencarne, um se destaca acima de todos. O amor vivido de forma consciente. Não o amor romântico apenas, mas o amor que perdoa, que compreende, que serve. Chico dizia que o amor age como luz no perispírito. Quanto mais amor cultivamos, mais leve se torna o desligamento. O espírito que amou não teme seguir em frente. O perdão como libertação antecipada. Um dos maiores pesos nos primeiros dias do espírito é a culpa. Mas a culpa nasce, muitas vezes, de perdões não concedidos, tanto aos outros quanto a si mesmo. Chico alertava. Guardar rancor é carregar peso desnecessário para o plano espiritual. Quando perdoamos em vida, libertamos a nós mesmos antes da hora. O perdão é uma libertação antecipada. Se existe alguém que você precisa perdoar, se inclusive você mesmo, se inscreva nos comentários. Eu escolho liberar. Essa escolha tem impacto real na sua vibração espiritual. A simplicidade como sinal de maturidade espiritual. Chico Xavier vivia de forma simples não por obrigação, mas por compreensão. Ele sabia que quanto mais simples a vida, menos apego o espírito carrega. Não é sobre pobreza material. É sobre desapego emocional. Não confundir valor com posse. O espírito que aprende a viver com menos desperta com menos peso. A vigilância dos pensamentos. Poucos falam disso, mas Chico insistia. Pensamento é construção espiritual diária. O espírito pensa após a morte da mesma forma que pensava em vida. Quem cultivou medo pensa com medo. Quem cultivou confiança pensa com confiança. Por isso, vigiar pensamentos não é fanatismo. É higiene espiritual. A importância de falar sobre a morte. Outro ponto fundamental. Falar sobre a morte não atrai morte. Atrai consciência. Chico dizia que o medo nasce do desconhecimento.
E o esclarecimento dissolve o medo. Quando entendemos o que acontece depois, vivemos com mais presença, mais verdade, mais amor. Se você sente que perdeu o medo ao longo deste roteiro, escreva: Eu confio. Confiança é uma das maiores forças espirituais. O papel dos que ficam. Quando alguém desencarna, os que ficam continuam influenciando os primeiros dias do espírito. Preces sinceras ajudam. Pensamentos de paz ajudam. Aceitação ajuda. Desespero constante dificulta. Não porque seja proibido sofrer, mas porque a dor intensa cria laços densos. Chico ensinava: amar é desejar a evolução do outro, não segurá-lo. Quando o espírito finalmente se sente em casa, depois dos primeiros dias, quando a confusão passa, o apego se dissolve e os reencontros acontecem, muitos espíritos relatam uma sensação clara: agora estou em casa. Não é um lugar físico. É um estado de consciência. E esse estado começa a ser construído aqui, agora, em cada escolha diária. A grande mensagem final. Se existe uma verdade que resume tudo o que Chico Xavier ensinou sobre a morte, ela é esta: você não desaparece. Você não é punido. Você não é esquecido. Você continua. E continua levando consigo aquilo que se tornou. Por isso, viva de modo que seus primeiros dias após o desencarne sejam dias de serenidade, não de confusão. Agora, antes de encerrar, faça um silêncio interno. Respire fundo. E reflita. O que você pode mudar hoje para despertar melhor amanhã? Não precisa ser algo grandioso. Às vezes, basta um pedido de perdão. Um gesto de bondade. Uma mudança de olhar. Se esta mensagem te trouxe paz, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora. Você pode ser instrumento de consolo. E se você deseja continuar caminhando nesse processo de consciência espiritual, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não por hábito, mas por propósito. Encerramos com a certeza que Chico Xavier deixou como legado: a morte não é o fim. Os primeiros dias não são abandono. O amor não termina. Que a paz do Cristo envolva teu coração hoje e sempre. Que tua alma caminhe leve. E que cada dia da tua vida seja vivido com mais consciência, porque é isso que constrói a paz do amanhã. Paz e luz. Até nosso próximo encontro.